abençoe. Faça a vontade do Senhor. Amém, pastor. Amém, querido. Obrigado, pastor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sempre motivo de muita satisfação retornar a esse ministério. Novamente agradeço, pastor José, missionária Nilza. Deus seja louvado pelas suas vidas. Deus abençoe cada um dos amados aqui presentes. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Tem como título Fim do Dilúvio. Gênesis 8, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês a arca pousou nas montanhas de Ararat. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Como nós falamos nas outras vezes que tivemos a oportunidade de pregar, né, nós iniciamos uma mensagem sobre a Arca de Noé, né? Essa é uma mensagem extremamente extensa. Nós dividimos em 3 partes. Pregamos a primeira, pregamos a segunda, hoje a parte final. Quem esteve aqui nas outras vezes? Só para me saber, né? Amém, glória a Deus. Hoje nós encerramos essa mensagem. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que Deus, Ele se lembra de Noé. Nós sabemos que o dilúvio foi trazido sobre a terra, né? Apenas introduzindo, para quem não estava, a terra estava se multiplicando a violência, a maldade. Deus traz o dilúvio como forma de juízo, né? Diz para Noé construir uma arca, ele constrói, ali foi livramento. E agora nós estamos no momento onde o dilúvio está ocorrendo, está acontecendo, o mundo está tomado de águas. E Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, com suas 3 noras, estão dentro da arca. Havia bastante tempo que eles estavam ali. Ficaram meses dentro daquela embarcação. E no versículo 1 do capítulo 8, né, a arca de Noé está relatada nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Aqui no capítulo 8 vai dizer que Deus lembrou-se de Noé e dos animais. Perceba que aqui nós temos uma figura de linguagem, né? Deus lembrou-se, é uma figura de linguagem, não é literal, porque Deus ele não se esquece. Deus é incapaz de se esquecer de algo. Por quê? A Bíblia diz que Deus é onisciente, então significa que Deus ele sabe todas as coisas. Se eu esqueço de algo, significa que eu perdi uma informação, né? Algo que eu sabia, eu deixei de saber, e isso não ocorre com Deus. Deus ele é onisciente, né? Deus ele não se esquece no sentido literal. Aqui é uma figura de linguagem. Aqui significa basicamente o seguinte: Deus resolveu dar atenção a Noé. Noé estava meio como se fosse esquecido, né? Há estudiosos que falam que a família de Noé, juntamente com Noé, puderam ficar até quase 1 ano dentro da arca. Então, talvez os pensamentos começassem a circundar nesse sentido. Será que Deus nos esqueceu, né? Transformou esse mundo em água e nós estamos aqui e Deus não fala nada. O texto vai nos dizer que Deus só vai falar agora, né? Depois de muito tempo é que Deus vai falar. Tem horas que Deus ele fica no silêncio. Então Deus ele não se esquece no sentido literal. Aqui nós temos uma figura de linguagem, porque Deus é onisciente, Deus não erra, Deus não é limitado, Ele não tem limitações como nós temos, né? Perceba que em outros momentos na Bíblia, Deus ele fala que não se esquece. Jesus disse, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo Deus não esquece dos pardais. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ló, né, sobrinho de Abraão, e tirou eles de Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Raquel e tornou ela fértil, antes ela estéril. Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e se lembrou do povo que estava no Egito, na época de Moisés. Então é figura de linguagem, né? Deus está dizendo, estou dando atenção. Quando Deus dá atenção, a coisa muda,
né? Quando Deus ele entra, a coisa muda. Ainda no livro de Isaías fala, né? Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, Deus, não esquecerei. A mãe pode até esquecer do filho, eu não. Então Deus ele não se esquece. O texto vai nos dizer que agora Deus envia um vento, né, sobre o planeta, e as águas começam a baixar, né? O mesmo Deus que trouxe dilúvio, agora ele traz um vento e as águas começam a baixar. Ou seja, esse Deus do capítulo 8 é o mesmo Deus representado por Cristo, quando os discípulos dizem: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Quando ele manda, vem tanta água que inunda tudo, mas quando ele manda, vem um vento e também acaba tudo, né? Então Deus começou a soprar um vento e a água baixar. Há estudiosos que dizem que possivelmente esse vento fosse um vento quente, né? Porque um vento quente em contato com a água começa a evaporar. Perceba que agora o propósito de Deus é reverter o dilúvio. Antes Deus abriu as comportas dos céus, começou a chover, e abriu as fontes da terra, a água começou a jorrar. Mas agora é o contrário, né? Eu estou fechando tudo, né? Eu estou começando a esvaziar, começando a secar. Talvez, né? Só uma suposição, poderia ser um vento quente. O texto vai nos dizer, amados, versículo 2, quem quiser nos acompanhar: as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Ou seja, Deus ele também fecha. Muito se prega a respeito de um Deus que abre, mas o mesmo Deus que abre, ele também fecha, né? Deus fechou as comportas dos céus, né? Deus fechou a boca dos leões quando Daniel entrou naquela cova, né? Perceba que na carta à igreja de Filadélfia diz que ele tem a chave de Davi. Aquilo que ele abre, ninguém fecha. E aquilo que ele fecha, ninguém abre, né? Perceba que quando Deus percebeu, né, que Noé e sua família entraram na arca, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, não foi ninguém, foi o Senhor, né? Deus ele fecha a boca de fumo, ele fecha aquilo que é errado. O mesmo Deus que abre também é poderoso para fechar. O texto agora vai nos dizer, no versículo 4, que a arca pousou nas montanhas de Ararat. Os estudiosos falam que essa montanha ou seria na nação da Turquia ou da Armênia, né? Esse monte fica naquela região. Então, após o dilúvio, Deus colocou Noé no monte, né? Perceba que quando as águas se foram, né, começaram a baixar, a arca ela poderia pousar, estacionar, atracar em qualquer outro lugar mais terreno, mais baixo, mas ela pousa no monte, ela pousa num lugar relativamente alto. Aqui tem uma mensagem para você, né? Após o dilúvio, ele pousou sobre o monte. Após a provação, Deus ele tem lugares altos para você, né? Deus ele tem uma posição alta para você. Após o dilúvio, colocou no topo, colocou num monte. O texto vai nos dizer que a arca pousou nas montanhas. Existem algumas pessoas que criticam a viabilidade, né, a eficácia dessa embarcação ter sobrevivido àquelas correntezas. Mas os estudiosos falam que essa madeira que foi usada para realizar a arca de Noé, que foi a madeira de cipestre, ela não racha. O segundo fator, os estudiosos de física dizem que quanto maior o peso, né, sobre a madeira, mais a madeira fica firme. Então, o que alguém de forma leiga pensa, né, olha, muito peso vai afundar, não, muito peso vai ajudar, né? Isso são os físicos que falam. E os estudiosos de engenharia naval falam que a extensão da arca, a arca tinha 135 metros de largura, né, como fosse uma caixa assim comprida, ela ajudaria na estabilidade e na resistência do que ela comporta. E isso é tão interessante quando a gente olha para a Bíblia, porque esse mesmo modelo da arca é usado hoje para fazer cruzeiros, né, os engenheiros navais que fazem transatlântico. Olha que coisa linda, né? Algo que Deus fez há tantos anos atrás, né, hoje, né, você vai para a faculdade de engenharia naval, vou aprender a construir barco, aprende isso. Então Deus ele tem um segredo do sucesso. A arca deu certo. Por quê? Porque projeto de Deus dá certo, né? Às vezes não dá certo quando é projeto nosso, mas se for Deus, dá certo, né? Entraram e saíram sãos, né? Deus é aquele que cuida. Nós podemos fazer uma comparação entre Noé e Moisés. Percebam que Noé ele flutuou sobre uma arca, e Moisés, bebê, flutuou sobre um cesto, né? Noé ele flutuou no oceano, nas grandes águas, e Moisés flutuou no rio Nilo, né? Noé foi salvo do dilúvio que matou toda a humanidade, e Moisés foi salvo do faraó que mandou matar
todos os bebês varões recém-nascidos, né? Noé agora ele é tirado da água para uma nova terra, um novo mundo, né? Depois do dilúvio o mundo não é mais o mesmo, tudo mudou. Noé é tirado das águas para uma nova terra, e Moisés significa tirado das águas, né? Até porque ele estava num cesto, né? A filha do faraó foi, viu aquele bebê bonito. A Bíblia fala que o filho de Joquebede de Moisés era um bebê bonito, e também o tira das águas. O texto vai nos dizer, no versículo 5, que começaram a aparecer as montanhas. Então nós imaginamos que nesse momento as montanhas, ao começarem a aparecer, para quem estava na arca, como se fossem ilhas, né? Essas pequenas ilhas eram os picos das montanhas, porque as águas agora começaram a baixar. Diz a palavra de Deus que Noé demonstra uma certa ansiedade. Ele manda um corvo verificar como é que está, né, o mundo, né, se já tem algum lugar para andar. O corvo vai e volta e nada. Então ele manda uma pomba, só que essa pomba ela dá voltas e também volta e nada, né, porque ainda não era tempo. As águas baixaram muito, mas não o suficiente para que eles pudessem sair e colocar os seus pés em chão firme, né? Então não era tempo ainda da terra aparecer como ele gostaria. Então a insistência dele foi sem sucesso. Eu entendo, meus queridos, que se não for o tempo de Deus, você não vai ter sucesso, né? Você vai ficar que nem a pomba dando voltas, né? Você vai se frustrar. Por quê? Porque Deus tem um tempo para tudo acontecer, né? Tem um tempo para você ficar dentro da arca, tem um tempo para você sair da arca, né? Tem um tempo para você estar nessa prova. Vai chegar o tempo que você vai sair, né? Enquanto não chegar o tempo de Deus, não fique insistindo, senão você vai ficar dando voltas e não vai dar de nada, né? Porque tem coisa que não está no nosso controle, né? Como é que você vai controlar um dilúvio? Controlar a terra, né? Quem é que controla a terra? É Deus. Deus controla a terra, Deus controla as nossas vidas. Aqui eu entendo que até para sair, você só sai na permissão de Deus, né? Quando Agar, escrava de Abraão e Sara, né, ela teve um conflito com a sua senhora, ela vai embora. Aí o anjo do Senhor desce e fala com ela: volta para a tua senhora e se submeta a ela. Certa vez o apóstolo Paulo ele quis pregar na província da Ásia, né, uma região chamada Bitínia, mas ele mesmo disse: o Espírito do Senhor me impediu de prosseguir. Então ele foi atravessar a Macedônia. Certa vez o apóstolo Paulo ele se encontrou com um escravo chamado Onésimo, né? E esse escravo fugiu, só que ao fugir ele se converteu, né? Conheceu o evangelho. E a Bíblia fala que os escravos eles deveriam se submeter aos seus senhores. Paulo fala, né? Olha, eu sei que você se converteu e tal, mas tem que seguir a palavra. Então volta para o teu Senhor, né? Até para sair, você só pode sair se for na permissão de Deus, né? Tudo na nossa vida tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Noé estava dentro da arca. E nós vemos aqui realmente uma demonstração de ansiedade, né? Porque ele manda um corvo e o corvo volta. Ele manda o pombo volta. Depois ele manda o pombo de novo, o pombo dessa vez volta com uma folhinha na sua boca. Depois ele manda o pombo não volta mais, né? Porque ele encontrou terra, vou lá saber de arca, né? Eu quero ir para o meu lugar. Então nós vemos que Noé ele tinha uma ansiedade, né? Nossa, estou tanto tempo aqui nesse lugar, né? Eu quero sair, eu quero voltar para a minha vida de antes. Só que mesmo Noé, ele tendo essa expectativa de sair na arca, você não vê ele murmurando. Você não vai ver Noé reclamando: nossa, eu estou muito tempo aqui, nossa, cadê o Deus que me prometeu? Você vê ele ansioso, né? É demonstração de ansiedade, mas não vê ele murmurando. Isso aqui é uma mensagem para nós, né? Nós temos que fazer como Noé, se esforce para fazer algo, né? Mas não murmure, né? Tem gente que murmura, mas não se esforça para algo. Ele pelo menos está se esforçando, né? Mandou o passarinho, mandou de novo, estou tentando fazer a minha parte, quero ver se tem terra. Os estudiosos falam que os marinheiros eles tinham o costume de criar aves para mandar elas irem ver se estava próximo da costa, né? A olho nu eu não consigo ver, mas a ave voa, vai rápido, ela vê, e ela avisava: olha, né? Vai para lá que lá está chegando no continente. Está chegando na praia. Então é esse o pensamento que possivelmente Noé ele teve. Diz a palavra de Deus que ali a pomba, nos versículos 10 e 11, ela volta com um ramo de oliveira. E essa questão da pomba voltar com um ramo de oliveira denota um simbolismo mundial. Mundialmente falando, a pomba com um ramo de oliveira no bico significa paz,
né? A pomba da paz. Há quem entenda que nesse momento Deus estava demonstrando para Noé: eu estou com paz com vocês, né? Destruí quem eu tinha para destruir, mas agora é uma nova vida, né? Comecem a repovoar o mundo. Você foi um homem de Deus, fez a minha vontade, tá? Essa pomba, né, que simboliza isso universalmente, vem desse texto, né? Gênesis capítulo 8. Então Deus disse, versículos 15 e 16, quem quiser acompanhar. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Essa é a primeira vez que Deus fala com Noé, desde o começo do dilúvio. Então isso nos traz a mensagem de que Deus, ele pode passar toda a prova em silêncio, porque Ele está observando a sua fé. Ele está observando aquilo que você vai falar. Deus falou com Noé até entrar na arca. Entrou na arca, Deus não falou mais. Deus vai falar com Noé agora, na hora de sair. Tem gente que quando Deus não fala, né, se descabela, fica desesperado, perde o controle emocional. Só que Deus estava com Noé, né? Deus ainda estava no controle de tudo. O dilúvio, ele pode ser comparado com o batismo, porque no batismo morre a velha criatura e surge a nova. E no dilúvio ocorreu isso. No dilúvio morreu os pecadores e surgiu os novos, né? Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. O texto vai nos dizer, amados, que eles estavam na arca e agora eles vão pisar numa nova terra, né? Quem está no projeto de Deus vai viver coisas novas, vai receber de Deus coisas novas. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, né? Noé saiu no tempo de Deus, como eu disse, não tinha como sair antes. Não só saiu Noé da arca são e salvo, mas saiu com sua mulher, seus filhos e suas noras. Então a mensagem é: Deus vai tirar você e sua família dessa prova. Todos da sua família vão sair dessa prova. E o texto fala que Noé, ele foi preservado, né, para uma nova vida. E Noé também saiu com todos os animais. Nenhum dos animais que Deus confiou a Noé foi perdido. Perceba que Deus colocou uma grande responsabilidade sobre Noé. A gente foca muito na vida dele, né? Porque a gente se vê como ele, Deus, nossa vida e tal. Mas tinha uma missão. Você tem que levar os casais, né, de todas as espécies de animais. E todos saíram sãos e salvos. Ou seja, aquilo que Deus colocou na mão de Noé, Noé fez direitinho. O que Deus está dizendo? Zele por aquilo que Deus colocou na sua mão, né? Seja responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão, para que você possa devolver tudo direitinho. Olha, o Senhor me confiou isso, está aqui, né? Está aqui os meus talentos, está aqui, né, os meus dons, está aqui o meu chamado, está aqui o ministério, né? Deus, ele se agrada, né, de confiar algo que você possa devolver da forma que Ele quer. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhes como holocausto, queimando sobre o altar. Noé agora acaba de sair da arca, e a primeira coisa que ele faz é construir um altar. É o que diz o texto. Me chama a atenção é que, se talvez Noé tivesse outro pensamento, a primeira vontade de Noé seria correr. Faz tanto tempo que eu estou num barco, né? Eu quero sentir o chão, eu quero sentir a terra firme, eu quero passear um pouquinho, ver terra. Quem sabe passou na mente que não ia mais conseguir ver, né? Quem sabe Noé tinha que realizar outros compromissos. Você perdeu sua casa, né? Ele tinha uma casa, com o dilúvio acabou tudo. Ele vai ter que construir uma nova casa, vai ter que buscar alimento, né? Vai ter que pensar nele, na sua esposa, nos seus filhos. É muita coisa para fazer, eu imagino, né? Só que a primeira coisa que ele faz é: vou fazer um altar para Deus. Por quê? Porque Deus tem que ser prioridade na sua vida, né? Você tem outros interesses, você tem outras coisas para fazer, você tem pessoas para se preocupar, glória a Deus, mas primeiro Deus, né? Ele está dizendo o seguinte: Deus é minha prioridade. Perceba que Noé, ele foi salvo do dilúvio e ele prioriza o sacrifício, não os interesses da terra. Sabe qual é a mensagem aqui? Quem é salvo prioriza o sacrifício de Cristo, não os interesses da terra. Quem é salvo, a prioridade é Cristo, né? Olha, hoje é dia de culto, né? Hoje eu tenho que fazer isso para o Senhor. Eu posso até ver um filminho depois, eu posso sair depois, né? Mas o que é de Deus é de Deus. Quem é salvo prioriza Cristo, prioriza o sacrifício de Cristo, né? É interessante que ele poderia nem se lembrar de Deus, né? Olha, já passei o que eu tinha que passar, vou embora. Deus já me salvou mesmo, estou livre, todo mundo pereceu, mas eu estou aqui. Tem gente que quando recebe a bênção nem lembra mais de Deus,
né? Recebe o livramento, nem lembra mais de Deus. Recebeu de Deus, lembre-se de quem te fez passar pela prova e você está vivo, né? Lembre-se do Todo-Poderoso, lembre-se daquilo que Ele tem realizado para você. Primeiramente Deus, né? E o texto vai nos dizer que eles saíram, né? Essa foi a primeira coisa que Ele fez no novo mundo, né? Foi um ato triplo, né? Porque você oferecer um sacrifício representa adoração, representa expiação e representa gratidão, né? Eu estou no sacrifício porque eu quero adorar, né? Nós estamos aqui. Quando as pessoas perguntam assim, para que o homem foi feito? Amados, a resposta é óbvia: o homem foi feito para a glória de Deus. A prioridade da minha e da sua vida é adorá-lo, é servi-lo. Se não for para isso, não tem para que existir, né? Fomos feitos para adorar o Senhor, né? A outra é expiação, né? Porque sacrifício também era para perdão de pecados, né? Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, né? E a outra é gratidão: Senhor, obrigado, né? Passou o dilúvio, estou salvo, minha esposa está salva, meus filhos estão salvos, obrigado, estou agradecendo, né? Isso é o fundamento do culto. Venha para o culto para adorar. Venha para o culto para pedir perdão pelos seus pecados. Venha para o culto como gratidão, né? Pastor, mas tanta coisa que não aconteceu ainda, mas agradeça pelo que já aconteceu, né? Noé ainda tinha que construir uma casa, tinha que buscar comida, tinha que dar um rumo na vida, mas obrigado pelo que já aconteceu, né? Obrigado pelo que nós vivenciamos. Aqui foi uma demonstração de gratidão pela misericórdia divina, né? E nós vemos, meus queridos, que primeiro ele faz essa expiação. Ele está lá para tomar posse de uma nova terra, um novo mundo, uma nova vida. Mas primeiro é um ato de expiação, né? De perdão, de purificação. É outra mensagem para nós, né? Antes de nós tomarmos posse da nova terra, que é o céu, tem que ter o ato de expiação, tem que ter o ato de purificação. Primeiro você tem que pedir perdão, você tem que se purificar. Depois que você se purificou, aí você vai tomar posse da nova terra. Aí você vai tomar posse do novo céu. Nós podemos também fazer uma comparação entre Abraão e Noé, porque a Bíblia diz para Abraão, né? Abraão constrói um altar. Deus fala para Abraão: Abraão, construa o altar, e eu darei esta terra à sua descendência. Aqui Noé constrói o altar, e ele é descendência de Abraão, que está tomando posse, né? Ele é uma descendência, né? Eles estão unidos, né? Tanto Abraão quanto Noé, Deus está confirmando. Eles constroem altar e falam que as suas descendências, né, iriam tomar posse, né? Abraão um pouco mais na frente. Diz a palavra do Senhor que ele ofereceu animais puros sobre o altar. Perceba que na outra parte da mensagem eu falei que ao entrar na arca de Noé, né, muitas pessoas, né, têm um pensamento errôneo de que só entrou um casal de cada espécie de animal. E nós lemos na Bíblia, né, que entraram um casal de cada espécie de animal impuro, mas entraram 7 casais de cada espécie de animal puro e também 7 casais de cada espécie de ave, né? Veja bem, a quantidade de machos e fêmeas que entraram foi a mesma. A diferença é a quantidade de casais, né? Muitos pensam que foi só um casal de cada, mas não foi. Muitas espécies entraram 7. E aqui está um dos motivos. Por que colocou casais a mais? Porque animais puros, eles servem não só para você se alimentar. Noé tinha que se alimentar na arca. Os outros animais também tinham que ser alimentados dentro da arca, mas também para você oferecer para Deus. Deus não aceita animal impuro, mas aceita puro, né? Você tem que oferecer algo para Deus. Por isso ele tinha mais casais dentro da arca, né? Perceba que ali ele apresenta um altar com animais puros. Também tem uma simbologia. Para Deus tem que apresentar um altar puro, né? Qual é o altar que nós temos apresentado para Deus, né? Puro ou impuro? Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Quando o texto fala que o Senhor aceitou um aroma agradável, é porque ele gostou, né? É algo que foi aceitável. Tem coisas que Deus não aceita. Eu imagino que aquilo que ele não aceita, né, o pecado, né, deve ser um cheiro podre, fétido, enxofre, mas o que é sincero, né, arrependimento, sinceridade, adoração, espírito em verdade, aí Deus recebe. É como um aroma agradável. Foi aquilo que Noé apresentou. E ele fala: olha, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Aqui a tradução é: nunca mais amaldiçoarei mais a terra. Porque nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa.
Então Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E um pouquinho mais na frente fala que Caim também se tornou maldito por causa da terra. Só que agora chegou a terceira maldição, né, que foi o dilúvio. Porém Deus diz, olha, eu vou parar por aqui, né? É meio que já cansei de jogar maldição aí embaixo. Não amaldiçoou mais a terra nesse sentido, dessa forma. E ele diz nesse versículo, o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Deus está dizendo que o homem tem um coração inclinado para a maldade desde a infância, desde quando é criança. A maldade começa desde criança. Esse é um dos grandes enganos de muitas pessoas na atualidade, inclusive nas igrejas, né? Tem pessoas que tratam criança como se fosse um anjinho, né? Que não erra, que não falha, que é inocente, né? Mas não é verdade. Perceba que um dos motivos de Deus trazer o dilúvio, ira sobre a terra, foi por quê? Porque o homem, desde a sua infância, é inclinado sempre e somente para a maldade, é o que está no texto. Então a maldade começa cedo, e é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala a respeito disso. Aqui foi o motivo do dilúvio, Provérbios 20:11. Até a criança mostra o que é por suas ações. Os seus procedimentos revelarão se ela é pura ou justa. Ou seja, tem criança que é pura, tem criança que não é mais. Tem criança que é justa, tem criança que não é mais, né? Nós já demos alguns exemplos aqui. Tem criança que se der uma balinha, ela vai te chamar para sempre, né? Ela entende, nossa, o tio, alguém fez algo de bom para mim, obrigado, sou grato, gosto de você. Já tem outra que se você der uma vez, mas numa segunda não dela, fica com raiva de você. Ela já demonstra que é interesseira. Eu não gosto de você, eu gosto que você me dê. E se não me deu, você já não serve mais. Olha que pensamento de pecado tão cedo, né? E as mães defendem. Os pais defendem, né? A maldade, amados, ela começa cedo. O próprio Deus falou, o homem é mau desde criança. Perceba que quando você pega uma criança, acontece, né? Fazendo algo errado. Você estava fazendo isso, aí ela diz, não. Peraí, mas quem ensinou você a mentir? Né? Todo mundo aqui ensina você a falar a verdade, mas ela mentiu, né? Ela automaticamente esboça uma defesa. Não, eu estou fazendo, mas eu vou dizer que eu não fiz. Por quê? Porque já nasce com a maldade. Já vem com o pecado. Quando Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, sabe o que o texto fala? Os anjos desceram e foram para a casa de Ló. Ele fala que os homens, do mais novo ao mais velho, foram para lá para tentar ter relações sexuais com os anjos. Eu estou falando de homossexualismo. Do mais novo ao mais velho, já havia menores homossexuais naquela época. Não é algo de agora, né? Tem gente que fica escandalizado com o que está vendo. É a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia ela nos ensina, ela nos explica, né? Tem vezes que alguém vê uma criancinha assim, né? Um rapazinho meio que quebrando a mãozinha e tal. Ah, não, é uma criança. Amados, o pecado se revela cedo. Tem menor de idade que mata, estupra, é homossexual, é pedófilo. É a palavra de Deus que diz isso, né? Perceba que quando a cabeça de João Batista foi pega numa bandeja, quem foi que promoveu isso? Foi uma moça chamada Salomé. Salomé, filha de Herodes, ela foi dançar diante do rei e ela dançou de uma forma muito sensual, né? De tal maneira que ele ficou obcecado por ela. O rei ficou obcecado por ela e falou, olha, o que você quiser eu te dou, até metade do meu reino, do que eu possuo. O que ela fez ali foi uma sensualidade, né? Tem gente que acha bonito, né? Não tem nada a ver. A cabeça de João Batista, os nascidos de mulher, o maior dos profetas, foi pega por causa de uma sensualidade de uma moça chamada Salomé. Então, amados, a maldade ela começa cedo. A Bíblia vai nos dizer que o pecado dos filhos de Eli era muito grande. Os filhos de Eli eram pastores, mas eram ímpios. Deus fala isso, que eles eram sacerdotes, mas eram ímpios. Eles estavam se prostituindo dentro do templo e roubando as ofertas do Senhor. E o texto fala que eles eram jovens, né? Então a questão não é a idade, a questão é o caráter, né? A questão é se eu tenho ou não caráter, se eu sirvo ou não a Deus. E Deus ele fala aqui, né? Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ou seja, o dilúvio foi um evento único. Nunca antes houve. E não repetível, não vai se repetir. Nós chegamos até um momento, né? Mais na frente vai falar sobre isso. Deus fala sobre isso, né? Que o dilúvio não iria mais acontecer. Então ele foi único e não repetível. É importante destacar isso porque tem uns ensinamentos de outras religiões que falam de outros dilúvios. Tudo mentira. O único dilúvio que ocorreu na terra é o da Bíblia.
Gênesis 6, 7, 8 e 9. Não houve outro dilúvio. E não houve outra motivação que não essa, né, de trazer juízo sobre os pecadores da época. Versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. É interessante que esse versículo é a base da ciência. O próprio Deus está dizendo, né, enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, né? Inverno, verão, dia e noite. É a base da ciência. São argumentos científicos, né? A ciência fala que o universo e o mundo, eles têm esse hábito, né? E é algo que a Bíblia fala, há muitos anos atrás. Quando ele fala plantio e colheita jamais cessarão, também está falando de lei da semeadura, né? Talvez seja um dos primeiros textos da Bíblia, né, a falar a respeito da lei da semeadura, porque aqui é a lei da semeadura no sentido físico, né? A gente tem que plantar para poder colher. Perceba que a bênção para Noé exigia começar do zero. Como eu falei, ele perdeu tudo, né? O que ficou para trás, os amigos. Eu mencionei na mensagem passada que Noé tinha irmãos e irmãs, mas você não vê